Falaremos agora sobre a escoliose. Então, a escoliose, muito conhecida por nós fisioterapeutas, é uma alteração na coluna. Então, a escoliose é conceituada como uma alteração postural idiopática que se desenvolve na infância e na adolescência, também chamada de juvenil ou congênita, caracterizada por defeitos ósseos e alterações medulares e neuromusculares secundárias a outras patologias. A escoliose, então, é uma alteração, então, na nossa coluna, que reflete na nossa postura, podendo ser, então, por alterações ósseas, né, cartilaginosas. A gente também tem alterações, por exemplo, de comprimento de membros, que faz com que a gente também tenha um desalinhamento postural. Também alterações na composição muscular, que também pode afetar. Então, quais são as alterações da mecânica respiratória pensando numa pessoa com a escoliose? Né? A gente tem que pensar que a boa respiração, ela deriva de um bom alinhamento das estruturas do tronco e do abdômen. Então, quando a gente não tem esse bom alinhamento, por exemplo, na escoliose, a gente tem que pensar que a gente tem alterações das estruturas, principalmente da caixa torácica, quando a gente fala de sistema respiratório. Então, pensando nessa falta de alinhamento, né, de estrutura adequada de caixa torácica, a gente vai ver que a complacência pulmonar sofre influência da postura corporal como resultado dos efeitos da gravidade sobre a mecânica respiratória. Então, a forma com que a alteração postural, né, se impõe sobre o sistema respiratório, faz com que a complacência, então, o poder de abertura alveolar, né, pulmonar, esteja afetado. Muitas vezes, isso impõe, essa alteração da postura impõe rigidez do gradil costal, que é equivalente à dos enfisematosos. Veremos mais à frente o que é enfisematosos, mas para adiantar brevemente, são alterações das estruturas alveolares. Então, a gente vai perdendo as estruturas do alvéolo. Em vez de ser vários saquinhos de ar, se torna um grande saco com pouca complacência e elastância. Tá? Então, quando a gente pensa numa escoliose, a gente pensa que reflete numa alteração da posição da caixa torácica, consequentemente levando uma rigidez do gradil costal, que faz ser uma abertura alveolar tão ruim quanto de um pulmão enfisematoso. Então, isso diferindo entre elas as razões etiológicas. Então, uma coisa é gradil costal, outra coisa é pulmão, que está com alteração, né, parenquimatosa alterada. Então, a escoliose. A gente tem que pensar excursões da caixa torácica, limitadas em decorrência da angulação das costelas e das articulações costovertebrais. Então, a escoliose faz com que a nossa angulação de costela, né, tenha uma alteração, como a gente pode ver no desenho acima, né? Então, a gente tem, consequentemente, o aumento da resistência à mobilização do gradil costal, então fica mais difícil mexer o gradil costal. O trabalho dos músculos respiratórios é alterado, então tem uma forma anormal, porque o músculo normalmente está mais estirado e o outro está mais encurtado. Isso faz com que ele trabalhe de forma diferente. E, consequentemente, a gente tem um consumo de oxigênio aumentado, né, de forma significativa. Porque se eu tenho uma mobilidade alterada, isso reflete no meu músculo, que vai trabalhar de forma diferente. E a gente tem que pensar que a nossa respiração, normalmente ela já faz o quê? A nossa inspiração é ativa e a nossa expiração é passiva. A partir do momento que eu mudo a minha mecânica ventilatória, talvez eu não consiga trabalhar tão passivamente assim a minha expiração, e a minha inspiração não é tão fácil assim. Então, eu acabo gastando um pouquinho mais de energia para inspirar e gastando energia para expirar onde eu não deveria. Isso repercute diretamente no gasto de oxigênio. Repercussões das deformidades escolióticas
podem ser verificadas tanto na mecânica respiratória quanto na ventilação. Então, tanto da forma com que a nossa respiração se movimenta, né, nosso gradil costal, diafragma se movimenta, quanto na entrada e na saída de ar. Então, quer dizer que não é porque eu tenho um movimento alterado que minha ventilação, né, entrada e saída de ar não acontece. Ou então eu tenho um bom movimento, mas talvez minha ventilação em algumas áreas não está acontecendo adequadamente. Então, o padrão respiratório característico, com tendência à predominância de respiração torácica e escassa utilização do padrão diafragmático, normalmente acontece. E a gente tem muitas vezes respiração rápida e superficial com pequena mobilização de ar, então com baixa ventilação. Então a gente tem que pensar que a entrada e a saída de ar não está tão fácil assim em alguns casos. Então, normalmente o tratamento vem da fisioterapia e do tratamento cirúrgico, como a gente pode ver na imagem aqui à sua direita. Então, nós temos uma pessoa que tinha uma escoliose muito importante e após a cirurgia conseguiu reposicionar assim e alinhar a sua coluna. Como a gente pode ver, tem uma cicatriz bem grande. Então, a gente tem que lembrar que a escoliose faz um desalinhamento, que esse desalinhamento de corpos vertebrais reflete no posicionamento das costelas. Então, uma área um pouco mais fechada, né? Então, a gente tem uma abertura de gradil costal diminuída ali, e a gente tem áreas mais abertas com hiperinsuflação compensatória. Isso faz com que a gente tenha uma alteração na ventilação de um pulmão e do outro, consequentemente, e também uma alteração na mecânica ventilatória por ter músculos mais distendidos e mais contraídos ou mais encurtados, né? E o posicionamento também de diafragma pode estar afetado. É isso. Até mais.